Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos a Quaresma do Senhor. Esses 40 dias de combate espiritual, de oração, de conversão, é um tempo propício para alcançarmos as graças do Senhor. Nós precisamos entender que não é uma tradição simplesmente dos cristãos da igreja. Não. Existe no mundo espiritual, digamos assim, o tempo de Deus, o relógio de Deus, que é diferente do nosso, que é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, digamos assim, para você entender, é o mundo espiritual. Existe um relógio, um tempo no mundo material, e há um relógio, há um tempo no mundo espiritual. E nesse tempo de Deus, esse tempo que nós estamos vivendo, é um mistério. Lógico que a conversão devemos buscá-la o ano inteiro, mas no mundo espiritual, no Kairos de Deus, é um tempo propício. Assim como na natureza, tudo tem o seu tempo. Agora já começa a dar caqui. Agora é época. Já começa. Março, abril, maio, né, os caquizeiros ficam cheios. É um tempo próprio. Já está acabando o tempo. Aliás, já acabou o tempo de pêssego, de ameixa. Vai até desaparecendo. Também, no mundo espiritual, há um tempo próprio. Isso é a Quaresma, que são esses 40 dias. Por que 40 dias? Porque 40, na Bíblia, é o tempo de Deus. Lá no Gênesis, nós temos Noé. Ao construir a arca, choveu 40 dias e 40 noites. Moisés sobe no Monte Sinai para receber os mandamentos, 40 dias. O profeta Elias também caminha no deserto 40 dias e 40 noites. O povo de Deus caminha no deserto 40 anos. Jesus, no Evangelho, vamos ouvir domingo que vem, também faz sua Quaresma. Também Jesus fica ali no deserto 40 dias. Então não foi a igreja católica que inventou a Quaresma, não. Foi o próprio Senhor que revelou, desde o Gênesis, esse tempo, esse número que nós chamamos de 40 dias, 40 anos, 40 noites, é um tempo do Senhor, mas é um tempo, repito, próprio para quê? Para a gente se converter mais.
abandonar o pecado, porque o pecado é uma desgraça. Todos nós temos pecados, todos nós nascemos em pecado. Salmo 50, Davi vai dizer isto: minha mãe concebeu-me no pecado. O pecado, ele é um mistério, o mistério que Paulo chama de mistério da iniquidade. O pecado destrói a gente. Preste bem atenção nisso. Por que nós combatemos o pecado? Por que você precisa abandonar o pecado? Por que eu preciso abandonar o pecado? Porque nós precisamos abandonar o pecado, lutar contra o pecado, porque o pecado, ele destrói. Sabe como aquelas bombas, né, que destroem? A gente vê lá a faixa de Gaza, que coisa triste, né? Não sobra nada, é só pedra sobre pedra, aquele entulho, é uma destruição. É uma destruição da alma. Nós vamos destruindo a vida divina em nós. E porque nós destruímos, temos a tristeza. Por isso que dizemos: não há felicidade no pecado. Satanás mente. Satanás diz que nós seremos felizes longe dos mandamentos de Deus. Satanás mentiu para Eva, mentiu a Adão, e continua mentindo para você, para mim, a cada instante. Já que ele é o pai da mentira, Jesus o diz em João capítulo 8, o diabo é mentiroso desde o princípio, porque o próprio diabo e os demônios pecaram, como diz a carta de Judas Tadeu, um pouquinho antes do Apocalipse. Os demônios foram os primeiros que pecaram, que é o maior de todos os pecados. Tem muitos pecados, mas existe um pecado que é o pior de todos, que é o orgulho. Muito pior do que prostituição, do que bebedeira. As pessoas ficam somente com esse chavão. Obviamente que devemos combater tais vícios e pecados, óbvio. Não estou atenuando-os, diminuindo sua gravidade, mas o princípio do pecado é o orgulho, é a soberba, é a autossuficiência. Foi esse o pecado de Adão. Foi esse o pecado de Eva, serem deuses. Mas por que eu falo assim? Preste atenção. Porque nós não podemos falar de detalhes de pecados. Aí a pessoa vem se confessar: eu não matei, não roubei. Mas quem disse que pecado é só isso? Quem foi que te enganou? O pai da mentira? O pecado é o pecado, e existe uma variedade de pecados. O primeiro deles, como eu disse, é o orgulho, é o pai de todos os pecados. É o que nos ensina a teologia católica.
a doutrina católica. É o primeiro pecado capital. Mas cada um tem suas áreas de pecado. Cada um tem aqui a sua fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas você possui áreas vulneráveis no seu coração, que não são necessariamente de quem está aí do seu lado, ou atrás de você, ou na tua frente. Que sofrimento para o alcoólatra não se embriagar. Que luta tem que travar uma pessoa que ama a bebida alcoólica. É terrível, é um sofrimento, a pessoa não aguenta, fica ali naquela situação. É um pecado. Eu, por exemplo, não tenho essa fraqueza. Eu não sei o que é ficar embriagado. Eu posso passar 1 ano, 10 anos, sem pôr uma gota de álcool. Não gosto, não tem. Isso é santidade? Não. Não é santidade isso. Eu não tenho uma predisposição orgânica, física para isso. Então tem gente que é assim, né? Aquela fraqueza que ela não tem, ela gosta de pregar para os outros. Aí eu poderia pegar pesado aqui, né? Falar contra a bebida alcoólica. Eu, como padre, nunca bebi. Fácil falar, eu não tenho essa fraqueza. Não existe nenhum mérito quando eu não bebo, porque eu não gosto de bebida. Não está na minha composição emocional, psíquica, o álcool. E assim, cada um aqui. Preste atenção, eu já vou terminar. Você tem que descobrir quais são as áreas frágeis que você tem. Para uns, como eu disse, vai ser a bebida. Talvez muitos aqui seja o álcool. Para outros, pode ser a soberba, o orgulho. Para outros, a vaidade. Para outros, a ira. Para outros, a impaciência. Para outros, a droga. Para outros, a luxúria. Tem pessoas que são viciadas no sexo. É um vício, tanto como a bebida, tanto como a droga. Tem pessoas que têm uma fraqueza na comida. Outros têm fraqueza na língua, gosta de uma fofoca. Não sai de casa, não vai numa balada. Eu não sou como os outros, que beberam, que pularam carnaval se embriagando, mas tens uma língua, oh que língua, maledeta, língua terrível. Vocês estão entendendo? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? A tua fraqueza não é minha, e a minha fraqueza não é a tua. A tua fraqueza não é a fraqueza do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos. A fraqueza que você tem. Então nós temos que lutar nas áreas que somos fracos. Aí é santidade. Se você é tagarela, fofoqueiro, gosta de uma novi, gosta de falar demais, a tua conversão é ter uma trava na língua, e assim por diante.
nós temos esse tempo com essas 3 práticas que Jesus fala no Evangelho: a oração, o jejum e a esmola. Nessa quaresma, vamos aproveitar, como diz o apóstolo na segunda leitura, em nome de Cristo, convertei-vos. Você veio aqui não só para receber cinzas na cabeça, você veio aqui para ouvir esta frase: converta-se, abandone teu pecado. Quem adulterava, não adultere mais. Quem era miserável, se torne generoso. Quem era crítico, fofoqueiro, seja silencioso. Quem sentia-se atraído pela impureza, converta-se, busque a pureza. Quem era orgulhoso, seja humilde. É um tempo de conversão para nós. E é um tempo de luta espiritual, porque o diabo não vai querer que você largue o pecado. Por isso que nós temos que orar, muita oração, fazermos o jejum, a penitência, que é algo que seja agradável a você. Para muita gente é a carne, para outros é o peixe. Eu, por exemplo, eu digo para vocês, se você falar se eu prefiro um bife ou um peixe, eu gosto mais de peixe. É muito mais gostoso o peixe para mim. Para mim, comer peixe não é uma penitência, é uma festa. Eu gosto mais do que carne vermelha. Cuidado, viu? Até nisso o diabo engana as pessoas. Nós temos que nos converter, abandonar o pecado, mas isso só é possível por uma graça do Espírito Santo. Jesus diz que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então é um tempo também de nós pedirmos Espírito Santo, fazer uma boa confissão com o sacerdote, porque tem gente que não se confessa com o padre, porque é orgulhoso, não tem coragem de chegar diante do ministro de Deus e falar suas misérias. Não é fácil. Por que você não gosta da confissão? Porque você é orgulhoso, meu irmão. Seja humilde. Faça nessa quaresma essa prática, estas 3 práticas. Uma penitência, alguma coisa que você gosta, que pode ser um café, pode ser um suco, um refrigerante, um tipo de alimentação prazerosa, que você vai tirar, por amor a Jesus. Aí cada um, de novo, ó, cada um sabe o que te custa, faça algo. Também a penitência, teremos a missa, toda sexta-feira, 5 horas da madrugada, é a penitência do sono, levantar 4 horas da manhã, 4h30, para estar aqui às 5, é uma penitência do sono. Vamos fazer jejum, vamos fazer penitência, vamos combater o diabo, fazendo mais orações. Faça mais oração, leia os salmos na sua casa, reza o terço. Na sexta-feira é só baixar na internet,
pelo celular, faz a via sacra. É tão bonita a via sacra. Reza, adora a Deus. Vamos buscar mais silêncio, o mundo está barulhento. Terceiro, a prática da esmola. Ou seja, não existe conversão se eu não olho para o meu irmão. Por isso que nós temos a campanha da fraternidade. Eu não quero essa coisa do social. Bem, vai ser muito difícil você chegar no céu somente no seu pessoal. Porque a Bíblia nos diz: quem não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Por isso que Jesus fala da esmola. O que é esmola? É o social, é o próximo, é a gente se preocupar com os irmãos. Vamos então nos converter. Por isso que vamos receber agora as cinzas em nós, para lembrarmos que todos nós somos pó. Mas antes disso, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Por mais que eu pregue aqui, por mais que eu fale, ainda que eu ficasse aqui a noite toda, falando cada tipo de pecado, sabe, isso não ia dar certo, porque isso é obra do Espírito Santo. O único que pode nos convencer do pecado é o Espírito Santo. Por isso, nesta missa de cinzas, nesse início de quaresma, ó Espírito Santo, ó Paráclito bendito, vós que sois o dom de Deus, eu vos peço neste momento, vem Espírito Santo, venha nos convencer dos nossos pecados, venha agora sobre todos nós, nos convencer das nossas maldades. Você não é bonzinho não. Há muita coisa errada aí no teu coração, há muita prepotência, muito orgulho, há muita vaidade, há muita soberba, há muito ódio, há muita raiva, há muita impureza. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem agora, e de olhos fechados, repita comigo, com toda a fé do teu coração, repita comigo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, convença-me do meu pecado, especialmente aquilo que não pesa na minha consciência, aquilo que eu acho que não é pecado. Vem Espírito Santo, mostra o meu pecado, convença-me das minhas maldades, da minha rebeldia a Deus. Vem Espírito Santo, coloca arrependimento e dai-me a graça de uma verdadeira conversão. Eu quero abandonar o pecado, eu não quero mais viver no pecado, amar o pecado, gostar do pecado. Inclusive, Senhor, eu aprendi a gostar do pecado,
Vem, Espírito Santo. Tira o gosto pelo pecado. Que eu não goste de nenhum pecado. Que eu não tenha nenhum pecado. Nenhum pecado de estimação. Vem, Espírito Santo. Dai-me força para lutar contra o diabo, as tentações, para que eu seja uma pessoa de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Neste momento, então, vou abençoar as cinzas. E ao abençoar estas cinzas, que você receberá em sua fronte. É um símbolo, é um sacramental. Sacramental. Sacramentum é o sinal visível, palpável de algo espiritual. Lembrar que a gente, vai ficar desse jeitinho. Nós vamos ser pó. Não somos nada. Abaixa a crista, seja humilde. Precisamos tanto da humildade. Vou abençoar as cinzas. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza de sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre nossas cabeças, em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, e inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas. Derramai propício a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. E agora eu vou receber em primeiro lugar as cinzas, porque sou o primeiro pecador aqui. Sou o primeiro que quero publicamente dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. O arrependimento é uma graça. Olhe bem aqui. O arrependimento é uma graça. Graça é graça. Por isso que nós pedimos o Espírito Santo. Então, quando você estiver na fila, peça a graça do arrependimento, da contrição, da lucidez, a percepção do mal que há em mim, do meu pecado, das minhas maldades, das minhas crueldades.
da minha miséria, essa consciência, Senhor. Então, sou o primeiro a humildemente receber as cinzas para me converter. Podem cantar.